Você sabe qual é a ligação de VLANs com piscina? Então, se você não sabe qual é a ligação de VLAN com piscina, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar certinho sobre isso. Fala aí, antenados, aqui é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infra Antenada. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre VLANs. Algum tempo atrás eu fiz lá no meu Instagram um breve vídeo falando um pouco sobre VLAN, o que é, por que a gente deve utilizar, mas mesmo assim surgiram ainda muitas dúvidas em relação ao VLAN, o que é, por que eu tenho que utilizar, em que situações eu utilizaria. E a galera achou legal fazer um vídeo sobre VLANs e VLAN na prática. Então, antes da gente ir para o nosso computador, fazer nosso labzinho ali no Packet Tracer de forma mais visual para a galera, eu quero falar um pouco com vocês sobre VLAN. Bom, primeiramente, o que é VLAN? Bom, vamos iniciar um pouco antes ainda. O que é LAN? LAN é uma Local Area Network, ou seja, uma rede local. E como a gente sabe, existe a WAN, a PAN e por assim vai. A WAN, só para a gente situar, é Wide Area Network, ou seja, é uma rede de abrangência maior do que a LAN. A LAN é local, no caso aqui na minha casa é uma rede LAN. Então, sabendo o que é LAN, o que é VLAN? Esse V na frente é exatamente isso que você está pensando, é de virtual. Só que, claro, não é uma virtualização igual a gente está acostumado, talvez, na virtualizar um servidor, coisas assim do tipo. É um pouquinho diferente. Ou seja, ela é uma rede virtual. Essa rede virtual, do ponto de vista físico, ela não existe, ou seja, você não consegue enxergar essa separação. Mas do ponto de vista lógico, você consegue enxergar essa separação, beleza? Então, se eu olhar para um switch, eu não sei se ele tem VLAN ou se ele não tem VLAN. Mas se eu parar para olhar a parte lógica dele ou a lógica da rede, eu consigo ver se tem VLAN ou não. Mais de uma rede. Tá, beleza. Pegamos essa parte. Agora, por que eu utilizaria VLAN? Nesse vídeo que eu falei no meu Instagram, eu dei dois exemplos que basicamente eram o quê? Era um exemplo clássico que a gente vê muito em certificações, livros e tudo mais para estudo, que é o que? Você tem uma rede do marketing e uma rede do administrativo. Você precisa de duas redes separadas porque a rede do marketing precisa de mais velocidade. E já a rede do administrativo, eles precisam utilizar o telefone. E o telefone é IP. Então já complicou um pouquinho, porque se a gente colocar tudo junto, o que acontece? A gente vai ter um alto uso de banda, de um lado, que é o pessoal do marketing fazendo upload de vídeo, download de vídeos, e o pessoal do administrativo querendo utilizar o telefone. E aí, como é que fica essa briga? Então a gente precisa trabalhar com QoS para poder melhorar a rede para o telefone, dando prioridade para os pacotes de telefone. Só que aí o pessoal do marketing vai reclamar que aí está demorando muito para baixar os vídeos deles e tudo mais. Então como é que a gente faz? A gente segrega em duas redes separadas. Uma rede VLAN 1 e a outra VLAN 2, por exemplo. Isso já resolveria muitos dos nossos problemas. E dentro do residencial, no meu âmbito residencial aqui, por exemplo, eu tenho dispositivos IoT, então alguns deles se conectam à internet, outros eu não quero que eles se conectem. Então eu poderia simplesmente criar uma rede separada para os meus computadores, meus dispositivos normais, e uma outra rede separada só para esses dispositivos IoT que não têm acesso à internet. Então eu poderia simplesmente trabalhar com duas VLANs e fazer essa segregação. Tá, mas por quê? Bom, pensa assim, já do ponto de vista totalmente físico, se você fosse separar uma rede em duas, você teria que ter o quê? Dois cabos distintos, você teria que ter dois switches distintos para poder ligar os equipamentos separadamente ali, né? E isso já dá um trabalho, aumenta um custo e tudo mais. Então, do ponto de vista físico é horrível trabalhar com mais de uma rede. Mas do ponto de vista lógico, se a gente for pensar que eu tenho um dispositivo que é compatível com VLAN, porque não é qualquer um dispositivo que é compatível, então eu pego um switch compatível com VLAN e posso pegar das 48 portas deles
separar 24 portos para uma rede e 24 portos para outra rede, eu estou economizando, eu não precisaria ter 2 dispositivos de rede, 2 dispositivos switches. Só um já me bastava. Agora você deve estar se perguntando, tá, Wesley, e o que VLAN tem a ver com piscinas? Bom, aqui no quadro, como vocês podem ver, tem uma piada, que eu até postei lá no Instagram a foto esses dias, que é o quê? Tem uma brincadeira antiga que é o quê? Carros são como lanchas, e as motos como jet skis, e os pedestres são os banhistas. E eu, aproveitando a piada, peguei. E as VLANs? Como que a gente pode comparar VLANs nesse cenário? A gente pode comparar com piscinas. Então, siga nessa foto. Aqui na foto, você pode ver que a gente tem diversas piscinas, certo? Então, vamos pensar que cada piscina dessa é uma VLAN, tá? Então a gente pode ter na piscina aqui de baixo, nessa primeira piscina, a gente pode ter o público infantil, que até inclusive é uma piscina mais rasa, né? Para criança. Então a gente tem a VLAN 1, que seriam para crianças. Aí mais em cima a gente tem mais algumas outras piscinas, então a gente pode colocar, a gente tem piscina aqui que é o ofurô, então é a VLAN 2. Então a VLAN 2 comporta 4 pessoas, porque é um ofurô, então o ofurô é pequenininho. E mais pro lado a gente tem uma outra piscina grande até, então essa aqui pode ser a VLAN 3. Tá entendendo onde eu quero chegar? O que acontece? A piscina, as diversas piscinas, é a mesma coisa que a VLAN. Por quê? Eu estou simplesmente, em vez de eu ter uma piscina para todo mundo, eu tenho diversas piscinas para atender diversos públicos. Eu posso ter uma piscina infantil, posso ter uma piscina adulto, posso ter uma piscina intermediária ali com uma profundidade não muito grande para o pessoal que não é mais bebê, mas também não é 1,5 metro de altura a pessoa, é apenas 1 metro. Então você consegue atingir maiores públicos. E a mesma analogia é para as VLANs. Por quê? Dentro de uma rede, como eu dei o exemplo anterior, você pode ter diversos tipos de... Dentro de uma rede você pode ter diversas características. Como eu falei, o grupo de marketing eles precisam de velocidade. Já o grupo de administrativo não precisa de velocidade, mas eles precisam ter qualidade na rede para que eles possam utilizar voz sobre IP. Aí surge uma outra VLAN. Qual? VLAN dos convidados. Ou seja, você está na sua empresa e você quer oferecer o Wi-Fi para quem está lhe visitando. Como é que você faria isso? Você botaria os seus visitantes, que você não conhece, não sabe quem eles são, para acessar toda a rede sua interna, com compartilhamentos, servidores e tudo mais? Você acha uma boa ideia? Eu não acho. Então, aí você poderia criar mais uma VLAN, mais uma rede totalmente distinta das outras, uma outra faixa de IP, por exemplo, com outras características, com bloqueios, regras de firewall, permitindo somente acesso à porta 80, no caso. Você não pode fazer um SSH, você não pode fazer nada, você só pode navegar na internet, que é o que normalmente você espera fazer quando você chega numa empresa, né? Você chega numa empresa para fazer uma apresentação, você precisa do quê? De internet só. Acessar o navegador, o Google, acabou. Então, essa é a nossa analogia das piscinas com a VLAN. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco melhor, tá, essa analogia. Então, sem mais delongas, vamos para a prática. Vamos abrir o Packet Tracer, configurar nossa topologia, configurar nossas VLANs e ver o que as VLANs podem fazer por nós. Beleza? Bora! Bom, como aqui vocês podem ver, a gente tem uma topologia bem simples. Basicamente vão ser 2 VLANs, 3 switches e só isso. Então, vamos para cá. Aqui a gente tem VLAN 10, a VLAN 20. Temos VLAN 10 aqui em cima e VLAN 20 aqui em cima. Então, eu coloquei justamente cruzado para poder dificultar um pouco a visualização. Eu criei o espaço de VLAN e tudo, mas ainda não fiz nenhuma configuração de VLAN, porque eu quero mostrar qual é a diferença de um ambiente com VLAN configurada para um ambiente sem VLAN configurada. Então, eu vou abrir aqui, ó. Eu fiz alguns testes antes, dei um clear MAC address table, ou seja, a tabela de MAC address do switch está limpa. Então vamos lá, vou pegar basicamente esse PC aqui, vou botar ele para pingar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Como pode ver, ó, ele vai mandar para todas as portas
em busca do destinatário. Inclusive o pessoal da VLAN 20, que não tem nada a ver com nada, na VLAN 10 e quero pingar a VLAN 10. Então, tipo, VLAN 20 não tem nada a ver com nada. Inclusive eles receberam o nosso pacotinho, né? Se a gente fazer agora a configuração de VLAN aqui, provavelmente o que vai acontecer? Ele vai fazer o broadcast aqui e vai fazer o broadcast aqui na outra VLAN, na parte superior. E já a VLAN 20, todos os computadores que estiverem nesse domínio da VLAN 20 já não vão receber mais esse pacote. Vamos fazer a configuração. Só para passar, basicamente a VLAN 10 está configurada na parte inicial do switch, ou seja, da interface 1 até a interface 10, até a interface 9, e a VLAN 20 está configurada da interface 10 até a interface 24. E o uplink eu estou utilizando as últimas interfaces, que são as gigas, beleza? Qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? Quando a gente vai configurar VLAN em um switch, a gente precisa dar um comando chamado switch port. Só que esse switch port, a gente tem dois modos de operação normalmente nos switches da Cisco, que é o modo trunk e o modo access. Qual é a diferença de um para o outro? O modo trunk é basicamente aquilo que eu já comentei em vídeos anteriores, que é um tronco de VLANs. Quando a gente vai utilizar essa interface? Quando eu precisar passar mais de uma VLAN em uma determinada interface. Tá, mas onde eu vou precisar usar? Bom, vou precisar utilizar entre os switches essa interface trunk. Onde eu tenho apenas computadores, eu vou utilizar a Mode Access. Qual é a diferença de uma para outra? A Mode Access, basicamente, ela tem um trabalho do que? Quando um pacote chega na interface, essa interface não tem tag nenhuma de VLAN, então a interface vai pegar esse pacote e vai colocar a tag nele, vai estampar esse pacote com a VLAN, com o número daquela VLAN. Feito isso, ele entra no switch e brinca todo mundo. Até chegar uma outra interface Access que vai pegar esse pacotinho, vai tirar esse tag de VLAN, no caso aqui VLAN 10, por exemplo, vai tirar essa tag e vai entregar para o computador. Para o computador sempre vai chegar um pacote sem tag de VLAN. E como é que funciona? Qual é o funcionamento da porta trunk? A porta trunk, ela já pressupõe que todos os pacotes que entrar e sair nela vão já estar com a tag de VLAN, exceto a VLAN nativa. VLAN nativa, a gente fala isso mais tarde um pouquinho. Bom, então pressupondo que a gente já tem todos os endereçamentos feitos, a gente vai agora entrar no switch e vamos fazer a configuração. Modo de configuração, conft. A gente vai fazer o que? A gente vai criar uma VLAN. VLAN 10 config VLAN. Aí a gente pode dar uma interrogação aqui, por exemplo. O que a gente pode botar? Nome. VLAN 10. Só. Exit. Já configurei VLAN 10 nesse switch aqui. Ok, o que eu agora tenho que fazer? Bom, agora eu tenho que ir em cada interface e dizer com qual VLAN ela vai trabalhar. Beleza? Então aqui a gente tem a interface 1 e a interface 2. Vamos lá. Int fast ethernet 0/1. Aqui switch port mode access. Por quê? A gente vai estar pegando a interface do computador. Switch port access, já que a gente vai falar, o seu modo de operação é access. Então, agora a gente tem que falar aqui, você vai fazer acesso a tal VLAN. Então, switch port access VLAN 10. Ok. Dou um exit para sair dessa interface. Vamos para a segunda interface. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Pronto. Feito isso, essas duas portas, olha, você já está vendo aqui que já ficou laranja, porque ela reinicia a porta. E agora, o que a gente tem que fazer? Bom, eu tenho que passar agora essa VLAN que está aqui para outros lugares, certo? Então, vou fazer um trunk aqui para passar essa VLAN. Então, vamos para essa interface aqui, que é a giga 01. Int
Gigabit Ethernet 0/1. Switch Port Mode Trunk. Uma coisa que é interessante, por exemplo, eu não quero deixar passar todas as VLANs que existem nesse switch. Então eu poderia simplesmente vir aqui, Switch Port Trunk Allowed. Ou seja, é permitido apenas qual? A VLAN 10. Opa. Também tem que ter VLAN aqui. Pronto. Agora então eu permiti passar apenas a VLAN 10 nesse trunk. Se tiver qualquer outra VLAN, não vai passar. Vamos aqui para o switch 1. Uma coisa que é muito importante salientar, quando você trabalha com VLAN, essa VLAN tem que ser criada em todos os switches que você vai trabalhar com ela. Ah, Wesley, mas eu não vou trabalhar com ela em todos os switches, só em alguns. Você tem que tomar bastante cuidado, eu vou explicar o porquê. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem o switch 1 aqui em cima e a gente tem um computador ligado nele que vai trabalhar com essa VLAN. Mas se a gente tivesse esse computador, ao invés de ele estar aqui, eu vou até fazer isso, o que acontece? Eu passei o trunk aqui e vou colocar essa porta também em modo trunk. Conft int 0/1 switch port mode trunk. Agora eu vou configurar o trunk dessa outra ponta. Aqui, nesse cara, vamos fazer a mesma coisa. Conft int gi 0/2 switch port mode trunk. Essa interface aqui é a interface 1. Então vamos configurar ela também. Int fast 0/1 switch port mode access. Essa daqui está ligada ao computador. Switch port access VLAN 10. Opa, o switch já avisou pra gente que, olha, essa VLAN não existe. Ele vai criar. Então ele criou já a VLAN 10 pra gente automaticamente. Perfeito. End WR. Vamos tentar fazer o PC0 chegar no PC5. Vamos ver se dessa vez dá certo. Ó. Percebeu que dessa vez ele não fez o spam broadcast para todas as interfaces, né? Por quê? Essas aqui simplesmente não pertencem à mesma VLAN, que no caso esse pacote está tagueado. Então ele simplesmente só vai mandar para aquela rede específica. Então entra naquela questão do domínio de broadcast que eu falei. Quando você trabalha com VLANs, você consegue reduzir um pouco esse domínio de broadcast, já que somente o roteador consegue cortar ele, não propagar para frente. Com as VLANs a gente consegue reduzir o domínio dele. Então, por exemplo, agora se eu tentasse, dele tá aqui esse pacotinho, vou tentar chegar no PC2. Vamos ver o que acontece aqui. Ele nem coçou. Já deu falha porque ele simplesmente não conhece. O switch já fez aquela questão do levantamento da ARP e tudo mais e já viu que não chega ali. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar a outra VLAN aqui para a gente fazer o funcionamento completo dessa topologia. Vamos lá. Conft. Dá uma dica, quando vocês querem trabalhar com mais de uma interface ao mesmo tempo, vocês podem fazer assim, int range. Aí, por exemplo, fast 0 barra, no caso é VLAN 2, então começa na 10, vai até a 11. Pronto, switch port, mode access. Opa. Switch port, access VLAN. Como eu não criei, ele vai criar agora. Criou a VLAN 20. A parte interessante também de fazer com range é que eu só preciso fazer uma vez o comando.
Então eu já criei as duas interfaces, já estão com Axis VLAN 20. Então agora a gente só vem aqui realmente nesse switch, cria a VLAN 20. Porque se a gente não deixar criada essa VLAN, ele simplesmente vai ignorar esse pacote, porque ele não conhece essa VLAN. E agora eu vou entrar na interface 12, int flash 0/12, switch port mode access, switch port access VLAN 20. E basicamente agora a gente já tem duas VLANs configuradas no cenário, tudo funcionando corretamente, e dois domínios de broadcast. A gente tem o domínio broadcast da VLAN 10 e o domínio broadcast da VLAN 20. Então a gente conseguiu segregar um pouquinho isso aí. Então se a gente vir aqui tentar novamente um pacotinho, daqui para cá, e der o play, vai ver, ó, tá rolando agora um ARP para ele poder achar. O ARP ele mandou o pacotinho para o switch 0 e o switch 0, como nele não está configurado aquela VLAN, ele simplesmente ignorou. Então, ó, foi lindamente. Os dois switches aqui eles já sabem para quais portas encaminhar. Nosso ping foi perfeito. Agora, vamos novamente, já que está tudo criado bonitinho, vamos deletar esse cenário. Vamos aqui, ó, e vamos tentar fazer funcionar. Viu? Não consegue muita coisa, porque são VLANs distintas, então a gente não tem comunicação. Feito isso tudo, nós temos agora um cenário com VLAN funcionando. A gente poderia configurar QoS para cada VLAN, configurar limite de banda e por assim vai. Então, nosso próximo passo, fica para um outro vídeo, é fazer o configuramento de roteamento entre essas duas VLANs para que a gente possa exatamente aqui o PC1 se comunicar com o PC4 que está numa VLAN diferente. Bom, espero muito que você tenha entendido o que é VLAN, qual é o conceito por trás de VLAN. Espero que nesse exemplo prático tenha ficado bem claro. Se não ficou claro, não tem problema nenhum. Isso realmente é um pouco difícil de entender para algumas pessoas. Espero que, se você tiver qualquer dúvida, põe seu comentário aqui abaixo, vou ter prazer em responder. Ou então você também pode me procurar no @infraantenada lá no Instagram. Ter prazer também de te responder via DM. E qualquer coisa, me grita lá, sem problema nenhum. Se você ainda não é inscrito no canal, te peço, pô, dá essa força. Se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos para mais gente poder estar entendendo sobre infraestrutura, sobre redes, o que eu tenho feito nesse canal aqui. Então, no mais, gente, é isso. Até a próxima.